Olá, seja muito bem-vindo ao programa La Vie est Belle. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora, e hoje nós temos um convidado especial. Ele é Guilherme Ottoni Zimmermann, sócio fundador da Organa Biotech. Guilherme, muito obrigada por fazer parte deste projeto do programa La Vie est Belle. E como nós sempre começamos aqui no programa, o que é uma vida bela para você? Carol, já que você citou a Organa, né? A gente criou a Organa, e quando a gente criou a Organa em 2019 foi pensando em fazer algo diferente, fazer algo que a gente acredita, né? Para mim a vida bela é família, que sempre vai ser o primeiro ponto, né? Então assim, a minha família é tudo, na minha vida é minha base, e assim, eu sempre busquei na minha vida trabalhar com algo com propósito. Então quando a Organa foi criada, nós ganhamos o evento Startup Weekend, foi nesse conceito de agora eu vou fazer o que eu acredito seja a minha missão, de alguma maneira buscar melhorar o mundo. Então para mim a vida bela é família e trabalhar hoje como eu trabalho com algo com propósito. Falando já nesse propósito, de que forma que você contribui para um mundo melhor? É assim, hoje nós somos pequenos, a gente está começando, né? Temos bons clientes, mas assim, eu desde pequeno, né? Meu avô era um alemão, ele já tinha área grande, sítio e tudo, e ele sempre fez a compostagem, sempre pegou resíduo e transformou em algo de valor. Então aquilo foi a vida inteira me seguindo, eu sempre pesquisei muitos resíduos, e assim, eu acredito que não existe lixo, que existe uma obra que a gente tem que desenhar alguma coisa. Então assim, o meu propósito hoje, o que eu acredito que eu estou ajudando o mundo é assim, mostrando isso. Então quando eu entro numa indústria que ela tem aquele tipo de resíduo e tem que mandar para aterro, hoje ela não quer mais, eu falo, não, isso não é lixo, isso é um produto que a gente pode desenvolver. Então a compostagem que eu faço hoje dentro da empresa, que a Organa faz dentro da empresa, é transformar lixo em valores, né? Então essa é a minha missão e é isso que eu quero desenvolver no Brasil, que a Organa vai desenvolver. Sim, e vocês fazem o que com... É uma compostagem acelerada por biotecnologia dentro da indústria. Uma compostagem tradicional, normal, ela dura de 4 a 6 meses espalhada no chão, resíduo orgânico, com folhas, né? A gente desenvolveu um método que já existe no Japão desde os anos 80, a gente trouxe para dentro da indústria acelerando essa compostagem. Então, em 2 meses, todos os resíduos de restaurantes industriais de uma indústria, a gente transforma em composto, em adubo, que vai ser utilizado dentro da própria empresa. Então, eu evito o aterro, evito o transporte, né? A logística, e dentro da empresa ela usa aquele adubo na sua área verde. Então isso é o que a Organa faz hoje. Que legal, parabéns. Quanto tempo que você está trabalhando nisso e se você já pensou em desistir? O que você fez para continuar? São desde 2019, quando foi esse evento, em 20 ali na pandemia a gente começou dentro de um restaurante, e sim, eu já pensei em desistir várias vezes, porque o mercado às vezes ele é muito agressivo, a indústria quer saber de preço, ela não quer saber de valores que você gera, né? Você tem parceiros ou pessoas em volta que você de repente tem uma expectativa e não acontece, você se frustra, né? Mas assim, do último ano para cá, quando a gente assinou os primeiros contratos e empresas boas, falo sempre para minha esposa que agora não tenho mais essa opção, né? Desistir não é mais opção, por quê? Porque já aconteceu, já validou e agora eu vou fazer isso acontecer. Então assim, no comecinho ali, né? Nós começamos no evento, por exemplo, eram 7 sócios saindo do evento e ficou eu e mais um sócio em 21, né? Então, assim, naquele momento ali é muito difícil, você não tem receita, você não tem, né? Você tem que se dedicar ao negócio, vender um carro, vender um terreno, alguma coisa assim para manter. Então, naquele momento, sim, hoje eu não tenho mais essa escolha. Hoje eu tenho certeza que a Organa vai crescer, a gente vai estruturar ela bem para 2024, temos boas perspectivas para o ano que vem, então agora eu não tenho mais. E agora eu sei que vai depender da minha organização, né? Mas já pensei sim, no comecinho, empreender no Brasil não é fácil, né? Então, assim, você sabe disso, eu sei, hoje não mais. Hoje eu sei que é uma missão, como a gente conversou antes aqui, eu sei que eu tenho meu propósito de fazer isso acontecer. Então, hoje não mais, mas no comecinho, sim, era muito difícil. E qual foi o diferencial que você acha que fez você continuar e a tua empresa crescer e ser o que ela é hoje? Cara, a gente conversa isso em casa. Primeiro é fé, né? Eu acredito muito, né? Eu acredito em mim, eu acredito no meu trabalho, eu acredito na minha família, que me apoia demais. Então, assim, primeiro fé. Depois é assim, é saber... Quando você encontra a sua missão, e eu sinto isso dentro de mim, que eu preciso fazer alguma coisa que deixe um legado, que deixe uma pegada, então a partir do momento que você sente isso, você não tem mais. Eu acho que é muito parecido com o que você traz da Vida é Bela, né? Quando você sabe que aquele é o teu propósito, desafios vão acontecer, em qualquer profissão, em qualquer meio, em qualquer lugar que você esteja, né? E nesse momento que você descobre assim, cara, esse é o meu propósito, essa é a minha missão, eu não tenho mais como parar. Posso no futuro virar um consultor, né, com a experiência que eu estou adquirindo, mas assim, eu acredito muito que a Organa tem tudo para desenvolver agora, crescer, né, espalhar o conceito que a gente quer de transformar lixo em valores, né? Nesse momento assim que você vê isso, assim que você está fazendo, que você sabe que é certo, você segue independente dos desafios, né?
Você tem tanta convicção que nada te impede, né? As coisas vão acontecendo, vão fluindo, é tudo leve. Quando é pra ser, acontece, não tem. Eu até tava falando isso na palestra hoje, que quando você sabe o que você realmente quer, as coisas acontecem para você, situações, pessoas vão aparecendo na sua vida. Exatamente, é bem isso. Parece que é um sinal assim que é te dado, um portal que você abre que você fala, cara, eu vou seguir. Porque os desafios, se você estiver aqui num banco, funcionário público, onde você estiver, os desafios vão existir. Sim. Então, assim, é a maneira como você encara, né? E hoje, o momento que nós estamos com validação em 3, 4, 5 empresas grandes, é real isso. Agora é organizar, né? A André me ajuda muito com a questão financeira da empresa, né? E tudo mais. Então, assim, estando tudo alinhado, nós saímos de manhã do Sebrae, de uma consultoria, quando você organiza os setores, cara, agora vai. Então os desafios eles vão aparecer, mas você sabendo, é isso que eu vim para fazer, é isso que eu sei fazer bem feito. Ela diz que eu sou muito bom comercial, que eu vendo muito bem a Organa, mas é porque eu acredito na Organa, porque a Organa tem um conceito, não é nada forçado, a gente precisa trazer a sustentabilidade, mas precisa trazer ela para dentro da indústria e provar para a indústria que isso tem governança, né? Então quando você faz isso, o caminho segue. Os desafios vão vir, mas é pra gente aprender, crescer e ter resiliência. Né? E você comentou que um dos seus valores é a família, o meu também. E eu vejo que com os entrevistados que eu tô conversando aqui, todos eles têm este valor. E o mais engraçado, talvez, é a coincidência de que todos eles, a esposa ou alguém da família faz parte da empresa. É. E muita gente fala que você não deve trabalhar com a mesma pessoa da família e empresa. Eu não concordo com isso, né? Eu queria conversar um pouco com você sobre isso, de que forma você pensa, e isso até para trazer um conselho para quem quer fazer dessa forma, construir um negócio juntos com a sua própria família. Eu acho que é uma visão que pode ser realizada, né? Eu acho assim, a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos, semana passada, uma apresentação de uma startup de amigos nossos, ontem também tive outra, assim, o que tem que ficar bem estabelecido no teu negócio e no meu negócio são os valores. Se você tem bem claro, né, os valores dos teus negócios, aí quem vai trabalhar, entre aspas, independe. Mas assim, se tem alguém que você confia na face da terra, é a tua família. Então assim, eu sei que a minha família dá a vida por mim como eu dou a vida pela minha família. Então assim, eu sei que sua mãe trabalha contigo, quer dizer, é uma pessoa que te vê com olhos bons. Então essa pessoa do seu lado, que vai ter feedback, que vai ter troca, que vão ter momentos que não são tão bons, isso aí é normal. Em qualquer relação, seja em casa ou dentro da empresa. Mas assim, se tem alguém que eu confio isso, aí você pega valores que você tem bem claros, que a gente está estabelecendo, e você tem um currículo, né, que essa pessoa faz, acabou. Mas assim, eu tenho muito forte, porque desde que ela me conheceu, eu sou envolvido com a minha família. Para mim, a minha família é minha base. Se alguém me pegou no berço, me acalentou, me botou uma música, ela ouve finais de semana as músicas que o Guilherme gostava, aquelas pessoas me conhecem desde que eu nasci. Então assim, tem que ser conversado? Tem que ser respeitado, os espaços? Tem. Mas assim, são as pessoas mais importantes da minha vida. E um sócio, de repente, você vai conhecer alguém em algum estabelecimento, até conhecer essa pessoa, começar a afinar. Agora, a pessoa que nasceu contigo, a minha história com o André é tão bonita que a gente se conheceu na adolescência e a gente se reencontrou 25 anos depois. Então, quer dizer, independente de coincidência ou não, cara, é muito forte isso. Sim. Então a gente já sabe que a gente tem alguma coisa para resolver. Aí quando chega, cara, a bicha é uma baita de um profissional, já teve negócio, tem um currículo, né, administradora formada, pega isso aqui, tá errado, vamos arrumar isso? O que eu vou falar? Então, assim, ela naquela área ali, aí é respeito de áreas, né? Sim. Não pode misturar nunca família com negócio, né? Para não estragar nenhum nem outro. Mas, assim, é a pessoa que eu mais confio na face da terra, né? Minha família. Legal, muito bonito isso. Até já que a gente aproveitou e entrou em aspecto família, queria que você comentasse há quanto tempo que você é casado, tem filhos? Eu já tive um casamento, como a Andrea já teve, né? Eu tô com 51, ela tá com 50, mas, assim, em 2017 a gente se reencontrou, essa história dos 25 anos, né? Eu tava recém saído de um casamento e foi muito respeito pela pessoa, né? Tivemos 3 filhos, foram 20 anos juntos, mas reencontrei a André. A André também teve um casamento e teve filhos, e a gente se reencontrou em 2017. E foi muito engraçado que eu estava recém-separado e ela já estava há alguns anos, mas assim, a gente se encontrou, houve o respeito assim, cara, acabei de separar e tal, mas depois de meses a gente não conseguiu mais se desvencilhar. Então nós estamos há 6 anos juntos, agora eu brinco nessa segunda etapa, né, da nossa vida, mas são mais de 30 anos que a gente se conhece. Como você traz
a vida é bela, né? Eu vou usar um pouco, né? Eu trago que eu acredito no amor. Então, assim, pra gente o sinal foi muito forte de depois de 25 anos, ela em Brasília e eu aqui, a gente se reencontrar. Então é algo que a gente sabe, como você tem a missão da vida é bela e você sabe que tem que desempenhar isso, a gente sabe que tem que resolver o nosso amor, né? Mas assim, são 2 filhos do primeiro casamento, 3 do meu, né? Então assim, são 5 filhos hoje, é uma família muito bonita, é uma família que se entende, e isso eu acho fantástico, né? Porque é difícil você trazer pessoas de culturas ou criações diferentes e essas pessoas se encontrarem e se darem bem. Para mim é muito importante isso, a questão da família. Nós temos mães e temos muito carinhos e a nossa família que a gente foi criada, mas eu acredito muito no amor e hoje eu sou muito grato por ela, por ter me trazido de novo essa questão do acreditar no amor, né? Muito bom. E o que te trouxe mais orgulho na sua vida? Se fosse pegar, pode talvez falar alguma coisa da tua família, ou enfim, o que te trouxe mais orgulho para a sua vida? Ai, Carol, aí você me pega porque não é uma coisa, né? Pode falar umas 3. Mas assim, eu acho que a criação da Organa, profissionalmente falando, é algo que me enche, né? Porque eu já fui funcionário público 2 vezes, não me adequei, eu já trabalhei em empresa, grande, já fui representante comercial. A gente tem uma brincadeira que diz, quando você não sabe o que vai ser da vida, você vira representante comercial, mas eu gostava da liberdade. E assim, a Organa, eu até brinco com ela que eu nunca pensei em fazer tatuagem, mas a Organa eu gostei de fazer a logo para mostrar uma marca, uma marca temporal da minha vida, sabe? Quando eu tive coragem de empreender e criar alguma coisa. Então, a Organa profissionalmente me dá muita alegria, me dá muito orgulho. Filhos, eu acho que para quem tem, é um momento assim, cara, é uma mudança de visão do mundo, sabe? Eu brinco que como eu tive filho novo, a minha mais velha tem 27, dali eu era um adolescente, um guri que ia pra festa e tal, e cara, quando nasce filho, bicho, agora eu sou pai. Então o mundo muda, assim, a chave muda, né? Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que deixar um legado, né? Porque você tem filhos. E hoje eu tenho uma alegria muito grande, ela sabe disso, dos 5 filhos acharem Organa algo representativo e importante. Então, quer dizer, essa é a minha alegria, né? E por fim, a questão do amor, né? Do casamento, porque é história que eu já contei, mas assim, se reencontrar alguém, isso me alegra demais e me traz muita força, né? Eu falo para toda vez que eu caio, eu brinco que uma vez por mês, um dia ou 2, você não tá legal, né? Mas aí você olha para ela, dá um sorriso, você não pode, você levanta de novo, né? Então assim, eu acho que essa questão da empresa profissional, filhos, que abre um céu, assim, quando nascem os filhos, né? E hoje são 5, então eu agradeço a Deus diariamente por isso. Eu brincava com ela que no começo, quando eu queria ter filho, eu falava que eu vou ter 5, né? E no outro casamento nasceram 3 e eu fiquei naquele vácuo. Quando eu encontrei a André, quantos filhos? 2, fechou. Então são meus 5 filhos, né? E essa questão do amor, né? Você encontrar uma pessoa, né? Eu brinco que a gente tem dificuldade às vezes de amizade, de sócio, tem algumas dificuldades, mas eu fui agraciado por Deus de um amor de verdade. Sim. Esses são meus orgulhos. Perfeito. Eu até ia perguntar para ti referente ao que você faz nos momentos que você não está se sentindo tão bem, né? E você comentou que por estar junto com a sua esposa, ver um sorriso dela já te anima novamente. Isso é algo que muitos perguntam aqui, de como fazer para aumentar a vibração naqueles momentos que a gente fica mais desanimado, mais triste. Tem algum conselho, uma dica que você gostaria de passar? Cara, eu sempre gostei muito de esporte, sabe? Eu sempre gostei de exercício. E eu bebi, ela sabe, numa história no passado, eu trabalhei na área portuária, então era uma hora que você bebia muito, né? O happy hour e tal. E eu fumei durante 20 anos da minha vida e tal. E eu sempre gostei de esportes. Eu digo que o que me salva, o que me mantém em pé é o esporte, é o exercício físico. Porque o exercício físico, tanto correr, o surf eu gosto de skate, a gente entrou na academia tem um mês. Então assim, o exercício físico, esse cansar o corpo me faz bem. Mas, como você falou, tem aquele dia que você cai de joelho e ela sabe disso, e é um dia assim que você não acredita. Então assim, aí entra a família pra mim, né? Minha filha mais velha tá morando na Áustria. Teve um dia desse que eu falei, cara, não tá legal, tá assim, tá assado, uma situação. Ela falou assim, pai, a gente acredita e tal. Aí você lê aquilo, você já começa a chorar, né? E eu sou chorão, você vai ver. Então você começa a chorar e tal, aí eu falei pra ela, pô, a Gá mandou isso, cara, é real, você meio que solda, a gente precisa, e aí você vem aquela responsabilidade, então eu vou correr, sabe? Aí você faz lá 10 quilômetros, volta quebrado, cansado, toma um banho, dorme, eu preciso dormir, ela sabe, eu preciso dormir e dormir, outro dia você já acorda, cara, tô meio de lado, como se fosse uma gripe, mas vamos lá, né? E aí volta a brilhar. Então assim, tem umas técnicas, cada um tem que achar a sua, né?
Eu já usei a bebida e hoje eu não recomendo. Eu não recomendo. A gente sai para beber para comemorar resultado, uma festa, num evento, mas não naquele problema. Porque antigamente o que me deu problema foi isso. Deu um problema, bebida. Aí vai cair cada vez mais. Aí você não tem um problema, você tem dois, né? Então, assim, hoje é muito isso, é muito família. Eu uso o exercício físico. Para mim faz bem o exercício físico, sabe? Eu preciso queimar, a cabeça precisa sair daquele problema e aí você fica meio anestesiado. Aí sim, aí vem a minha família que é meu apoio, né? Eu costumo também fazer corridas, mas nesses momentos que eu percebo, esses dias na academia, uma menina perguntou qual horário que eu vou pra academia. Eu falei, no final da tarde, porque daí eu começo a sentir a minha energia baixar depois do dia todo trabalhando, estudando. E aí eu vou pra academia pra animar novamente, pra voltar a energia. Ela, mas por que tu quer voltar com a energia no final da tarde se tu vai dormir? Mas é essa sensação de você querer ficar sempre nessa vibração. Você tem que manter, né? Isso. E encontrar o que te faz bem faz todo sentido. E isso é um processo que você vai descobrindo conforme vai vivendo, né? Exatamente. Eu frequentei um centro espírita 8 anos da minha vida. Foi um momento que eu queria descobrir. E falavam sempre da prece, do poder da prece, né? E eu falei, esses dias eu conversei com o André sobre isso, assim, cara, eu dei uma queda numa reunião ali que eu sabia que ia ser forte, uma reunião que ia ter muita discussão, e eu desliguei, que aí é orar e vigiar, né? Que muitos falam, né? Cada um acredita na sua crença, mas ali eu desliguei. E ali me fez mal, e eu gripei, sabe? Então eu sei que baixa a energia, você não tá atento e tudo. Então hoje eu atento muito para isso. Se eu sei que eu vou entrar numa reunião mais difícil, né, e tal, faz uma prece, né? Pede, ali se recarrega, se mantém, né? Eu falo para ela se manter a energia, né? Mas aquele momento que cai, como você falou, para mim também é o exercício físico. Tem dia que o cara, eu tô assim, olha para ela com vontade de chorar. Então vai correr, vai fazer alguma coisa. Na praia, a gente tenta ir todo final de semana, cara, aí vai pra areia, vai pra água, vai se energizar porque você precisa, né? Descobre algo e faz o que te faz bem. Exatamente. E quais são os hábitos sustentáveis que você tem para ser como referência para as pessoas, né? Porque a sua empresa, ela diz sobre isso. Então, quais hábitos que você tem no dia a dia que a gente pode fazer também? Eu tenho muito em casa, desde onde eu morei, né? Eu já morei em São Francisco, a gente está hoje em Piraberaba, né? Eu sempre fui da questão da gestão dos resíduos, né? Então, assim, até os filhos, é muito engraçado, hoje a gente estava conversando sobre isso, que os filhos viram meio que ratos de laboratório, assim, né? Então, quando as minhas filhas eram pequenas, eu separava e pesava o que é reciclável, o que é orgânico, eu já fazia compostagem, e sobrava uma quantidade menor. Então, assim, a questão em casa, onde eu moro, é sempre muito delicada. A André, quando chegou em Joinville ano passado, ela, onde é que é o plástico? Onde é que é a lata? Então é super separado. Por quê? Porque tem pessoas que ganham dinheiro com isso. Então nós temos em Joinville é uma referência de reciclagem, nós temos 10 cooperativas que recebem esses resíduos. E quanto mais você separa e destina, mais fácil é a vida dessas pessoas. Então onde eu morei, São Francisco, aqui, Gaspar, assim, sempre foi muito bem separado. A questão do combustível, né? Cara, você fica o dia inteiro. Eu brinco que minha mãe, ela sai de manhã, sai à tarde, sai à noite. Quando você vê, mãe, regula isso, faz uma viagem que você resolve tudo e tudo. Então, assim, se você fizer uma viagem no dia, você tem um gasto, você tem uma emissão, né? Se você fizer 3, 4 e tal, e ela pode pensar, porque só pensava no dinheiro, né? Então, assim, você conversa isso. Água, né? Ela tá rindo porque nesse verão, um dos nossos filhos, o caçula, tava lavando a louça, feliz da vida, e tá fazendo o papel dele. Mas ali a água aberta, e eu passei uma vez e fiquei esperando e passei de novo. Eu falei, cara, vem cá, vamos conversar. Eu sei que você tava, parabéns, tá? Tem 14 anos, tá lavando a louça, e lá em casa dá 10 na praia, então é uma louça forte, né? O moleque tá lá. Mas assim, deixa eu te explicar uma coisa. Você passa uma água, só molha, desliga a água, passa sabão e depois enche a água. Ah, tá, Gui, por quê? E ele é muito curioso, então, mas por quê? Não, porque aqui, em vez de usar 10 litros d'água, você vai usar 1. Então a gente já tem uns gatilhos assim que a gente sai falando. Às vezes você vira o chato, né? Mas assim, é uma questão de pensar em futuro. E eu falo para eles, por que os filhos? Porque daqui a 30, 40, 50 anos eu acredito que eles vão estar aqui. Então é o teu planeta. Eu não quero que falte água para um filho, né? Não é isso, é uma coisa ruim. Então a gente tem que pensar nisso, usar o mínimo possível, né? Mas assim, é bem natural meu, no nosso escritório, né? Tem lá uma lixeirinha. Aí, botou uma fruta. Não, orgânico é aqui. Aqui é só reciclado. Depois vai sair, vai levar o reciclável separado. Então a gente tem esses hábitos e a gente traz para onde a gente está, né? O que mais te incomoda no dia de hoje? Eu vou falar o que a gente conversou essa semana. Não é direcionado para ninguém, né? Mas é meio a hipocrisia na fala e na ação, né? Então, assim, muita gente fala do propósito, né, da vida, mas na hora da ação não faz.
Então, assim, eu vejo isso em indústria, eu vejo isso em pessoas, sabe? Mas eu sei que eu tenho que resolver dentro de mim, porque eu tô fazendo a minha parte. É o que a gente conversa em casa. Eu tenho que ensinar nossos filhos a fazer a parte deles, ela fazer a parte dela e eu fazer a minha, que é o que me cabe. Mas é muito difícil você entrar numa empresa e a empresa já querer pedir um selo. Não, eu quero um selo aqui. Não, mas espera aí, a gente tem que começar. Tem que pegar esses resíduos, tem que compostar, tem que ver os números. A gente tem que fazer a ação para depois pensar num selo, né? Então, se a empresa não quer o selo, ela quer pagar pelo selo para dizer eu sou sustentável. Mas não é. Se você não fez, você não é sustentável. Exato. Então, a hipocrisia na venda, e aí você vê uma empresa dessa, a empresa, o nome X é verde. Não é, você não está fazendo, né? Eu sei de empresa que destina o resíduo para lugar errado. Aí depois vai lá, a empresa é sustentável, a empresa ganha um selo, não sei o quê. Não é, eu sei que não é. Então essa hipocrisia no discurso e no fazer, isso me incomoda demais. Mas é um mundo que a gente está plantando, a gente está fazendo a nossa parte, né, Carol? Para que seja melhor no futuro. E isso hoje me incomoda, ele me faz mal, sabe? Mas estou fazendo a minha parte. Sim, é o que até o Carlos falou numa entrevista, que nós... plantamos, nós colhemos. Eu vejo isso, a gente pesquisa muito, eu já estou há uns 5 anos pesquisando essa área que eu estou, e de empresas que já tiveram problemas por causa disso. Então a questão do SG, estão falando muito de SG agora, para mim às vezes fica parecendo uma modinha e tudo mais, né? O SG ele é uma coisa muito séria. Não é só você fazer o que a lei manda, você tem que fazer a mais. Então são poucas empresas no Brasil que já estão há 10, 20 anos fazendo e pode ser considerado SG. Mas hoje todo mundo quer ser SG. É Environmental, Social e Governance, né? É o meio ambiente, social e governança, mas você tem que fazer os 3. Entendi. Então, assim, eu como área de ambiental ainda acho que a governança é o mais importante, entendeu? Então, esse termo ESG está muito forte nas empresas. E só que algumas empresas pegam isso e criam, como um professor me explicou, uma escova de dente ESG. Não é assim. Tá entendendo? Se ela é feita de bambu, mas tem umas cerdas que são plástico, ou são feitas de bambu, mas tem uma mão de obra escrava, análogo. Sim. Então, assim... Não é SG. Então, assim, é um termo que está vindo, mas assim, tomara que aconteça, porque é bom para o meio ambiente, é bom, o social é bom para a governança, mas assim, tem muito discurso que ainda está fora, né? E vai chegar algum momento que todas as empresas vão fazer isso? Eu acredito porque primeiro a gente não tem mais planeta para destruir, né? Já estão chegando, eu falo para elas às vezes, eu me sinto um aluno de 5ª série entendendo como é que no meio do ano a gente já destruiu o planeta, a gente já, né, usou os recursos. Então como é que não acabou o ano e eu já... estourei os recursos do planeta, né? Então, assim, isso para mim às vezes fica difícil de entender. Por que estão investindo tanto em sustentabilidade agora? Porque nós estamos vendo aumento de temperatura, nós estamos vendo aumento dos mares, né, e tudo mais, inundações, chuvas, o inverno esse ano não aconteceu. Então, assim, a gente está vendo que a coisa está acontecendo. As próprias empresas já estão se conscientizando disso. Tem net zero, tem redução de carbono e tudo mais. Então, assim, todos esses números são porque as empresas já sabem disso. E se eu destruir o planeta, eu não vou ter como vender daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então, se as empresas pensam em 10, 20, 30 anos, elas têm que cuidar do planeta que a gente tem. Então eu acredito. Dizem às vezes que eu sou meio inocente, sabe, de acreditar nisso, mas eu acho que a gente não tem mais o que destruir. Então a gente tem que começar a cuidar. E as empresas estão descobrindo isso, né? Então eu acredito, mas eu não vou ver isso vivo, mas eu acredito. É muito sobre a fé e o acreditar, porque você está acreditando isso e você vai atrás, independente do que os outros vão falar, né? Eu acho que isso é muito da fé que nós temos dentro, de acreditar que aquilo vai acontecer. Exatamente. Eu acho isso muito bacana em você. Como que você equilibra a tua vida pessoal, profissional e espiritual? Essa é difícil. Eu tento fazer de tudo, né, para o profissional não passar para esses dois lados, né, porque hoje você falando assim é o que mais me assusta. Então eu brinquei numa consultoria de manhã que quando chega final de semana a gente tenta ali, sábado de manhã ainda acontece alguma coisa de eventos, eu tenho que levar um filho para um curso, mas eu tento depois do almoço desligar, né, então eu até levo o computador para aparecer alguma emergência, precisar fazer alguma coisa, mas desligar ali e me dedicar à família. Então assim, profissional tem que estabelecer horário. Várias vezes ela já me pegou ali 10 horas da noite, amor, tem que desligar isso, 9 horas. Cara, tem que desligar, você tem uma mentoria até às 7, depois desliga, vamos ver um filme, vamos fazer um jantar, ela gosta muito de cozinhar, então vamos pra cozinha, fica ali jantar, aquele momento é nosso, né? Então você tem que ter horários pré-estabelecidos. Começou cedo, beleza, vai ter que acabar cedo, porque não dá pra sobrepor. Então aí profissional e familiar. Familiar pra mim, eu tenho uma anotação todo dia que eu faço, ela nem sabe de meu dia, né? E família é o primeiro. É exercício, porque o meu corpo físico tem que estar bem, eu tenho que estar com saúde pra eles, e depois vem família. Aí depois vem o resto, né? Então assim, a família pra mim é prioridade. Na hora que a família fala para, a gente teve a gente perdeu uma avó em março, né, que faleceu,
E toda vez que ela precisava, ela me ligava e falava para André, cara, vou ter que cancelar, eu tô indo pra praia. Então todas as vezes que ela precisou, eu tava lá. Família para mim é prioridade, filhos, ela, minha mãe, né? Então assim, isso eu consigo, né? Quando chega a espiritualidade, aí é estudo, né? É estudar e você saber onde você tá andando. Então para mim a espiritualidade ela tá em tudo. Se eu tô trabalhando, eu não penso em me dar bem nunca em cima de alguém, né? Ganhar nas coisas de alguém. Por quê? Porque a minha espiritualidade vai dizer que isso não é bom. Em relação à família, é respeito, é atenção, é carinho, é amor. Às vezes eu me passo, eu sou meio esquentadinho e ela sabe. E ela sabe a hora que para assim, eu sei que, cara, eu tenho que pedir desculpa porque eu errei. Então, assim, a espiritualidade para mim, ela tá presente na minha vida em todos os momentos, né? Mas, assim, o profissional, ele não pode passar. Eu não posso ficar louco com o trabalho, achar que isso vai girar e tudo. Profissional e família, eu consigo equilibrar. O espiritual, ele tá no meu dia a dia, né? Como que você busca aprender diariamente? Eu sempre digo, né, pra família, em casa, assim, quando a gente tá em roda de amigos, que hoje o conhecimento ele tá muito fácil. Tenho 51, então, assim, na nossa época era biblioteca, era Barça, né, eram cursos regulares, né, era tudo muito demorado e tal. E hoje, se você quiser fazer uma faculdade, você faz online, você se inscreve hoje. Sim. Sendo setembro, outubro, você vai lá e se inscreve, né? E muito acessível também. Minha faculdade, na minha época, você ia pensar num valor que era um carro, né? Você ia pagar por ano. Hoje você pega aí, sei lá, tem valores mais baixos. Então o conhecimento hoje está fácil. Eu sou curioso por natureza. Então, assim, estou trabalhando hoje com postagem. Cara, já estou pesquisando crédito de carbono, já estou pesquisando, sabe? Eu fico pesquisando, eu tenho que estar um tempo à frente do que eu estou fazendo. Eu não gosto de ser pego de surpresa, né? Então, assim, ano que vem eu penso em fazer um mestrado, ela me bate porque eu não tenho mais horário. Fiz um técnico em aquicultura porque eu queria entender de piscicultura, eu trabalhava com isso. Fiz uma pós em gestão do meio ambiente, que era 1 ano, mas era assim, eu precisava ter uma base do que eu estou fazendo. Então, assim, eu acho que o conhecimento, hoje, ele é acessível e é fácil. Tem muita besteira, né? Por exemplo, na internet, né? No Google ali, quando você abre, você tem que aprender a filtrar. Então, assim, eu sou curioso e vou buscando. Exercício físico, como eu te falei, eu pesquiso, né? Por quê? O que ele faz de bem? É a serotonina que me dá aquela sensação, ele cansa, a cabeça se afasta. Então, assim, tudo que eu gosto, eu começo a pesquisar, né? Mas, assim, eu acho que o conhecimento, ele é necessário. A gente estava numa roda de amigos ontem, falando de startups, eu acho que era na hora do almoço, e todo mundo falando a mesma coisa. Se eu trabalho com um sistema, tem lá um sistema de monitoramento de quadra de futebol, ele tem que estar pesquisando o que está acontecendo no mundo, a melhoria já é constante, né? Isso eu gosto do mundo da inovação. Você tem que estar pensando já em 2024, já tem que estar pensando qual é o próximo passo, né? E eu sou curioso de natureza. Então, assim, eu acho que a pesquisa, ela tem que ser diária. Você não pode parar com isso e sentir, de repente, atrasado no tempo, né? Eu gosto de estar acompanhando. E hoje está muito rápido. Bastante. Bem rápido. Já amanhã já está diferente as notícias. Exatamente. Pelo que você é mais grato na vida? Aí vai ser o teu livro, né? Eu acho pela vida, que todo dia eu acordo e como sua mãe quando recebeu a gente, né? Eu tenho que agradecer porque eu tô vivo, né? Eu tenho saúde, eu tenho gente na minha idade, eu brinco com o André, minha turma de faculdade lá, que um já tá mais caído, outro já, né, teve isso, né? Eu tenho parente que já teve artrose, eu já teve alguma coisa, sabe? E eu não tive nada, né? Eu já tava sentindo dor nas costas, falei para ela de carregar peso, entramos na academia e estamos pedindo para fazer exercício, né, para lombar e tudo. Então, assim, eu não tenho. Eu sou grato diariamente pela vida. Por acordar, ver o sol ou a chuva, ganhei mais um dia. E aí levantar e fazer, né? Então, eu sou grato pela vida. Legal. E não foi combinado, né? Foi combinado. Hoje eu conversei, porque tem muitas pessoas que se falam que eu sou muito tímido, eu sou ansioso, eu não consigo dormir. E aí eu sempre comento, as pessoas, elas não são tímidas. Antigamente, eu falava que eu era tímida, mas depois de ter esse relacionamento com Deus, de eu meditar todos os dias, eu entendi que nós não somos tímidos, nós não somos ansiosos, é nós que colocamos isso pra gente. Com certeza. Né? De falar, se você falar que você vai dormir bem, você vai dormir bem. Exatamente. Se falar que vai dormir mal, vai dormir pouco, vai acordar no meio da noite, vai acontecer exatamente isso. Eu citei um exemplo com o André de um parente nosso, né, que reclama de dinheiro, né? E eu falo para ela, mas se você acorda reclamando de dinheiro, você vai ter problema com dinheiro, porque é isso que você acredita, né? Eu falo para ela, às vezes a gente tá sem dinheiro na conta, mas a gente tá comendo, a gente tá, né, vai pra praia, a gente mora bem em Piraberaba. Então, assim, é aquele momento, E outra, corre atrás, se organiza, né, e tal. Então, não tem problema, eu tô me alimentando, a gente tá alimentado, a gente tá com saúde, então eu não tenho problema.
Mas eu acredito muito nisso. Você cria a situação. E eu quero criar a situação de fartura, eu quero criar a situação de amor, eu quero criar a situação de propósito, né? Não de escassez. Isso é muito das leis universais. Quanto mais você agradece, mais coisas boas vêm na sua vida. A gente pratica isso diariamente. Muito bom. Um mantra. Que lições você aprendeu com os desafios que você enfrentou? Acho que o principal, né? Eu brinco sempre que eu sou filho mais velho e neto mais velho. Então eu sou o mimado da família, eu sou aquele que, né, sempre foi o irmão fala, né, que é o filho mais velho, o primo fala, né, para você sempre foi tudo mais fácil. Eu acho que as lições que eu mais tiro foi que essas pessoas que me mimaram, vamos dizer assim, elas me ensinaram a ser homem, né? Então assim, eu comentei com ela essa semana, a gente estava conversando sobre isso e falando assim, como eu venho crescendo. A criação da Organa foi legal, foi um negócio bonito, mas eu já tive outros negócios que não deram certo. De repente, você tem vários desafios vão acontecendo que vão te fazendo crescer. Então, assim, um segundo casamento é bom para você ver, avaliar o que foi no primeiro que não deu certo. Então, se você não cuidou tanto da pessoa, agora tem um segundo casamento para cuidar, para me dedicar, para baixar mais a cabeça, ser mais humilde. Então, assim, as lições, elas vão te fazendo, elas vão te moldando, né? E hoje, com 50 anos, eu falo para ela, eu me vejo bem, mas assim, bem moldado, mais adulto, sabe? Porque quando eu te falei do filho ali, que o filho nasceu, você muda. Mas mesmo assim, eu não acho que com 30 anos eu era um adulto, ainda era um moleque tentando ser adulto, né? E hoje eu me vejo um adulto, me vejo um cara moldado, forjado, que acredita muito. Então, assim, esse degrau, né? Essa caminhada é muito legal. Eu acho que a lição é essa, de crescer, né? Você ir buscando, primeiro, não se derrubar, aquilo que você falou, né? Nunca acreditar que você não serve. Eu acho que todo mundo tem uma posição, tem uma missão na Terra, assim, e tem que acreditar nela. Você pode estar na posição que for, você está numa empresa há 20 anos e acha que não tem futuro. Tem sim. Você pode ser um serralheiro, você pode ser um marceneiro, você pode ser, né, um padeiro, você pode ser qualquer coisa, trazer vida para alguém, vai trazer alegria para alguém. Então, assim, todo mundo tem um espacinho ali na face da Terra e buscar isso. Eu busquei a vida inteira, falava para André, eu fui 2 vezes funcionário público. Eu queria empreender. E agora com a Organa, mesmo com os desafios, né, diários, mas assim eu sei o que eu quero, né? Então, assim, essa para mim é o crescimento. Eu me forjei nos últimos anos assim. É um processo que nós vamos passando por diversas situações na vida, ou diversas empresas, diversos empreendimentos, até você encontrar o que você sente que é o teu propósito, né? Uma hora aparece, uma hora já é seu, né? Já tá dentro de você o teu propósito. Propósito, a gente não pode buscar o propósito, e sim viver de propósito. O que você está fazendo neste momento, você precisa viver com consciência, estar presente e viver de propósito. Exato. Um conselho para os jovens, conselho para as pessoas, qual seria? Gosto de falar da resiliência, né? Então, você acreditar. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem um desafio dentro de casa, se você olhar no geral, né? Mas, assim, acreditar, eu acho que tem que ser uma regra para todo mundo. Eu acho que acreditar que vai vir, né? Eu dei exemplo esses dias brincando em casa, que meu irmão dizia que eu tinha um papo bom quando era adolescente, então era fácil para chegar em meninas, mas ele não tinha. E eu falava para ele assim, Cristiano, vai aparecer o amor da tua vida. Então, assim, e de fato, ele já casou e tudo mais, 2 vezes também, teve filhos. Então, assim, o momento de cada um, como você citou, vai chegar. Então, assim, acreditar. Para mim, assim, acreditar, acordar, né, Guilherme? Agradecer pela vida, pelo que eu tenho. Eu faço uma prece quando eu acordo e agradeço, porque eu ganhei mais essa dádiva aqui. E agora acreditar. Qual é o meu propósito? Mudar o mundo pelos resíduos. Então, acreditar que isso vai acontecer. Meu irmão é funcionário público hoje, mas, assim, ele acredita que aquilo é bom para ele. Então, ele acorda, né, e tal. Acredito que você é o melhor funcionário público do planeta, né? Minha filha é biomédica lá na Áustria. Cara, ela acredita e vai mudar o mundo e tal. Então, é acreditar. Acordar e ter certeza que vai chegar o teu momento. Seja com 10, 20, 30, 40 anos, vai chegar o teu momento e ali você vai usar tudo que você aprendeu, tudo que você tem para brilhar, né? Eu acho que todo mundo veio para brilhar. Eu acredito nisso. Bonito isso. E para finalizar, como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Aí é uma historinha, eu gosto de historinhas, né? Porque eu conversei com a Carol, conversei com a mãe da Carol, eu vou pensando assim, né? Eu vou pegando os cases assim, né? E eu trabalhava numa startup em 2019, 2020, e tinha um vendedor lá que eu adorava o cara. Primeiro que ele é despachado, aí eu falava, cara, eu quero ser assim, né? E ele ganhava bem na época também, eu queria, também quero ganhar bem. Ele tinha uma caminhonete, ele tinha um sítio, eu quero tudo isso assim, né? Mas assim, no sentido bom, né? Mas aí um dia, e a Organa tinha acabado de ganhar um evento, então era 20. A Organa tava assim meio que num projeto, né? Num papel, num desenho. E eu tava voltando com ele de Tubarão, de uma empresa grande, um frigorífico grande lá, e eu falei pra ele assim, cara, eu quero ser
com todo respeito, eu quero ser igual a você quando eu crescer, né? Eu brincava com ele. Quero vender bem, eu quero ter essa facilidade de entrar numa empresa. E ele virou assim, cara, posso ser sério contigo? Você já tem isso. Aí eu parei assim, olhei 20 isso, né? Como assim? Cara, você criou uma startup que tem uma missão do caramba e tal. Então, assim, o legado que você tem para deixar é muito grande. E aquilo naquela hora me bateu. Porque ele ganhava dinheiro, ele visitava empresas gigantes, mas assim, para ele aquilo era um comércio. Ele falou, eu quero isso que você criou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei para André, aquilo foi papo mole do cara e tal. E aí, de fato, eu comecei a desenvolver a Organa, 21 entramos no Ágora, né, no Midtech, assinamos o primeiro contrato no final de 21, 22. Então hoje eu vejo, o legado que eu quero é assim, é mostrar que eu tenho como ganhar dinheiro e vender, e boas empresas como foi lá, mas deixando números. Então hoje, para você ter uma ideia, a Organa já compostou mais de 70 toneladas em um ano e meio. Pouco, tem gente que faz isso por dia, por mês, né? Mas assim, já é a minha marca. Então daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu vou ter 500, 1.000 toneladas e falar assim, cara, essa foi a pegada. Isso foi o que eu deixei pro planeta. E fora isso, quando a gente escalar e estiver no Brasil inteiro, as pessoas vão olhar, cara, que legal. O cara criou isso, né? Então, assim, eu quero deixar esse legado, que dá para você ganhar dinheiro, dá para você ser divertido, visitar indústrias grandes e fazer o bem, sabe? Então, eu quero conseguir juntar isso. Esse vai ser o legado que eu vou deixar. Para minha esposa, para meus filhos, já tem ali, eles já ficam ali torcendo, né? Eu quero fazer isso no Brasil inteiro. Quando sair do Brasil vai ser outro degrau, mas assim, pro Brasil eu queria deixar isso, a marca daquela pessoa que acreditou que dá para fazer algo do bem e ganhar dinheiro, sabe? Então eu quero isso. Guilherme, muito obrigada por ter participado do programa La Vie est Belle. Eu agradeço pelo seu tempo aqui e por nos compartilhar sua sabedoria. Para com isso, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o que você está fazendo é maravilhoso. Trazer para a gente nessa correria, eu brinco que parece que a gente está sempre o ratinho correndo naquele negócio. A gente fica trabalhando e não para pensar como a vida é bela. Então, assim, a gente se conheceu num evento da Credit Corp, né, lá do Sebrae, no Ágora, quando numa mesa várias pessoas fazendo pitch, falando de empresa, né, falando eu vendo isso, eu vendo aquilo, e eu lá feliz ainda, falando que eu vendo propósito, né? Daqui a pouco aparece uma figura com um livro na mão, eu falo que a vida é bela. Eu, aquele momento, parece que o mundo para pra gente ouvir isso. Então, agradeço a oportunidade de passar a Organa pra você, mas também parabenizo pela Vida é Bela, que eu acho que isso aí o mundo tá precisando. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos, obrigada. E se você ainda não adquiriu o livro ou não conhece, aqui na descrição eu vou deixar o link para você adquirir no site da editora. O livro La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante. Aqui na descrição tem todos os links, as minhas redes sociais, para você acompanhar e poder adquirir o livro. Obrigada e até o próximo programa La Vie est Belle.